Muito bem, sementes que voam. Tem até mesa vaga aqui, glória a Deus. Diga lá, pastor Olivete. Bom dia mais uma vez. Finalidade do CCC qual é? Pregar a palavra de Deus para edificar as vidas. Nós estamos aqui para isso. Pode vir, você receberá oração, palavra, aconselhamento e em breve nós teremos mais cultos de 24 horas, porque o mover de Deus será aqui. Esse é o odre novo, que será enchido com o vinho novo de Deus. E vou te dar uma notícia, ninguém para a obra de Deus. Ninguém para a obra de Deus. E essa obra continuará, e pessoas a cada dia sendo cada vez mais abençoadas através da palavra viva e real, não através de figurinhas ou de mitos. Nós estamos aqui para falar do amor verdadeiro, exclusivo de Jesus Cristo. E cada um que está aqui tem compromisso com você, mas primeiro compromisso com Deus. Porque o peso nas costas sobre a vida daquele que age de forma errônea contra a palavra, ou falando contra a palavra, ou mentiras e mitos, será julgado. Todos nós passaremos por um julgamento. E ai de nós, se estivermos aqui nesse altar, pregando o que não é vivo, o que não é real, com a motivação errada do coração. A motivação aqui é abençoar, é levar o evangelho, é levar missionários, é fazer essa palavra acontecer, os sinais e maravilhas, porque o Espírito Santo derramará sobre esse lugar algo que jamais foi visto sobre a terra. Eu creio nisso. Por isso estou aqui, por isso estamos aqui, dia após dia, para levar a você uma palavra viva e uma palavra real, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E hoje, não inseri essa pregação, mas nós vamos falar sobre cartas vivas, porque o Espírito me moveu a falar sobre cartas vivas hoje. E nós vamos começar lendo Cartas Vivas, sementes que voam, 10 minutos, que podem transformar e que transformam vidas. Cartas Vivas, 2 Coríntios 3, 2 e 3 diz assim. 2 Coríntios, lá no Novo Testamento, se você não puder acompanhar agora, escreva, depois leia, nós vamos voar aqui sobre alguns versículos que serão muito importantes para o entendimento das cartas vivas. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. A carta escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos, é a palavra de Deus, são os seus preceitos e a sua vontade para as nossas vidas. Conhecida e lida é o nosso testemunho a cada dia. Olha que interessante, Ezequiel 11, 20, olha o pacto de amor que Deus escreveu, que Deus fez com a humanidade. Está em Ezequiel capítulo 11, versículo 20, diz assim: Então procederão de acordo com os meus decretos e princípios, e serão zelosos em obedecer às minhas leis. E assim serão de fato o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha que coisa interessante. Depois nós vemos no próprio livro de Ezequiel, que foi do profeta Ezequiel, escrito mais ou menos 570, 590 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a promessa de Deus para os que creem, o Espírito Santo de Deus. Ezequiel 36, 27 está escrito assim, Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. E lá em João 16, 7, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vô-lo enviarei. Aqui é o Senhor Jesus falando, ministrando às pessoas, depois da sua ressuscitação, dos próximos 40 dias que ele ficou na terra, ele falou, olha, eu vou
para que eu possa lhes enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então, quando Jesus sobe, está no céu, na sua glória, ele nos envia o Espírito Santo. O que acontece, na verdade, lá em Atos 1:8. Contudo, olha o que está escrito em Atos, no livro de Atos, capítulo 1, versículo número 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de algum tempo, aquelas pessoas estavam reunidas e receberam como línguas de fogo sobre suas cabeças o poder vindo de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um deles. E Efésios 1:13 diz que nós fomos selados também pelo Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito. Olha, Efésios 1:13 diz: nele igualmente vós, a igreja, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se nós somos cartas vivas e o Espírito Santo nos selou, somos endereçados a quem precisa. Nós somos endereçados a quem precisa porque nós temos o selo do Espírito Santo. E o nosso testemunho é o que será lido e o que será visto e observado quando nós alimentamos, quando nós socorremos, quando nós visitamos, quando nós oramos. Assim estamos edificando e abençoando vidas. E esse é o testemunho, isso é o que tem e deve ser lido. Nós somos a correspondência de Deus para a humanidade. Temos a Cristo, somos selados no Espírito, autoridade no nome de Jesus, temos a salvação. Nós somos então a correspondência de Deus para a humanidade. O Pai escreveu, o Espírito Santo selou, e Jesus leva a correspondência que é a vida dele através do nosso testemunho. Eu irei repetir essa frase: o Pai escreveu, o Espírito Santo selou, e o Senhor Jesus leva a correspondência que é a vida dele através do nosso testemunho. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olhe só, nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo e nós temos a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos o que precisamos para mover o mundo espiritual, para que nós, com isso daí, com tudo que temos nas mãos, salvação, o Espírito e a autoridade do nome de Jesus, possamos mover o mundo espiritual para que as coisas aconteçam aqui na terra, no mundo físico. Nós somos a igreja. Nós temos 6 pontos que eu irei enumerar rapidamente, que fala sobre a autoridade de Jesus. O primeiro, Mateus 28:18 diz assim: Jesus dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Jesus está acima de principados e potestades, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 22:29, capítulo 22, versículo 29, diz: então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer, devemos conhecer a palavra e o poder de Deus para que as coisas possam de fato acontecer através das nossas vidas. Lucas 24:27. Lucas 24:27, capítulo 24, versículo 27. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quer dizer, aqui Jesus falando para os discípulos, para as pessoas que estavam com ele, olha, começando de Moisés, que todo o Antigo Testamento, lá atrás, antes de Mateus, já apontava para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador, e Jesus explicando isso a ele. Por isso nós temos que ter o conhecimento da palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim: e estes sinais
acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Nós vemos aqui o que nós devemos fazer: praticar a fé, crer no nome de Jesus, e termos, para encerrar, 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. Conservai, 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Nós temos e precisamos ter uma vida de oração. Uma coisa complementa a outra para que se mova o mundo espiritual e se torne físico, as bênçãos, as conquistas. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Igreja vitoriosa, igreja que será arrebatada. Sabemos que toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Nós devemos e precisamos conhecer a palavra, meditar na autoridade do nome de Jesus Cristo. Jesus, crer no seu nome verdadeiramente, praticar a fé e termos vida de oração. Essa é a igreja vitoriosa. Para encerrar, Isaías 49, 16 está escrito assim: eu te gravei nas palavras das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Deus gravou os nossos nomes nas palmas das mãos dele, e os teus muros estão sempre diante de mim. A maior carta, sem dúvida, é o Senhor Jesus. E nós, como herdeiros, porque os nossos nomes estão escritos, gravados nas palmas das mãos de Deus. E o muro é o que nos protege, é o que nos cerca, é a proteção de Deus em nossas vidas, é a segurança, é a provisão e é também a multiplicação das bênçãos. Deus tem um muro ao redor de nós para nos proteger, para que tenhamos provisão e segurança e multiplicação das bênçãos. Esta é, de fato, a igreja que será arrebatada. Esta é a igreja que alçará o voo mais importante de todo o século, de todos os tempos, o voo para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Nós somos essa igreja, desde que nós tenhamos esse entendimento da autoridade, do poder, pratiquemos a fé, tenhamos uma vida de oração, creiamos nesse nome que está sobre todo nome. E é isso que nós fazemos aqui no CCC. Buscamos a cada dia a face de Deus, buscamos a cada dia mais intimidade com Deus, para que possamos ser abençoados e para que possamos abençoar a cada um de vocês. Deus tem o melhor para você. Creia, tome posse, porque as coisas se realizarão, seus sonhos e as conquistas virão em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe poderosamente. Amém.